Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Lembrando que a gente está todos os dias às 5 da tarde na TV aberta, nas redes sociais e na UTV, a TV da internet. Ou seja, dá para você ver os nossos convidados super especiais em vários lugares. Hoje nós vamos ver que essa nossa convidada, a alegria que ela leva às pessoas é contagiante. Eu estou falando da Luciana Bernardo. Luciana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Um grande prazer estar aqui dividindo a experiência com vocês. A gente que agradece, né? Queria te apresentar um pouquinho para o pessoal de casa. Publicitária, é isso? Correto. Diretora executiva da Associação Viva e Deixe Viver? O que Isso é a mesmo. associação? Só um spoiler aí. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização da sociedade civil que capacita voluntários para contar histórias para crianças internadas. Falei que ela leva alegria? Já contei esse spoiler aí, né? E voluntário, ou seja, você é uma das pessoas que vai fazer esse projeto. Sim, eu trabalho na gestão da associação, mas também sou voluntária, sou ativa, vou semanalmente levar leitura através da contação de histórias, né? Levar um pouco de afeto, empatia, alegria, como você mesmo disse. Ai, que gostoso. A gente vai saber bastante sobre isso. Antes, posso apresentar a Luciana para o nosso público? Claro. Nasceu onde, Luciana? Aqui em São Paulo mesmo ou não? Nasci aqui em São Paulo. Em que região? Você lembra? Claro. Você lembra? Bebezinha, gente. É a minha pergunta, né? Eu sou do Alto da Moca. Ah, que gostoso. E a tua infância, você viveu lá ou não? Vivi a minha infância lá, até os 30 anos de idade. Daí saí de casa e fui passeando pelos bairros e até experiências fora do Brasil. Depois não voltei mais. Agora só para visitar familiares. Então você mora fora hoje? Não, eu moro aqui em São Paulo, agora na Zona você não Oeste. voltou? Isso. Entendi. Ah, que legal. Tem uma pessoa que eu queria que você colocasse pra gente aqui a imagem, para você falar o que representa essa pessoa aqui. Ai, já vai me fazer chorar. Gente, eu tô falando da mãe dela. Como é que a mamãe chama? É um nome bem diferente. Sério? Ulêmia. Vamos lá, vamos A mamãe... devagarzinho. Ulêmia. Lêmia. Da onde é a origem? Você lembra ou sabe? A origem, assim, na velha guarda, né, tinham um costume, os portugueses, a descendência portuguesa, de batizar as pessoas com o nome da madrinha. E, no caso, acho que só existiram duas no mundo, ela e a madrinha. E ela, entendi, que legal. E o que a dona Lêmia representa? Aliás, um beijo, dona Lêmia, né? Representa para você. A minha mãezinha, na verdade, ela já não está mais conosco, mas ela ainda vai sempre representar para mim a figura do altruísmo, né? De ajudar as pessoas, de ser atenciosa com as pessoas. Então, desde muito nova, eu acompanhava ela em algumas atividades ainda de ordem religiosa. E fui aprendendo, né? Como é bom a gente dar sem esperar receber. Então, hoje, olhando assim muito a minha trajetória, né? Como a gente leva os valores dos nossos pais. Eu acho que foi ali onde tudo despertou, onde começou o propósito, valores. Então, essa pessoa querida me lembra muito essa parte do altruísmo. E faz algum tempo já que ela está lá olhando você à distância? Faz 4 anos. 4 anos. Alguma questão física? Ela faleceu com uma doença, né? E teve um câncer. Viveu bem durante 10 anos, perdão, e depois voltou e nos deixou. Mas eu imagino que pelo que você comentou do altruísmo dela, de tudo que ela representou, acho que ela foi alegre a vida inteira, pelo jeito também, né? Sim, ela era muito alegre, uma pessoa... Gostava de contar piadas, gostava de ser muito festeira, gostava de receber pessoas. Eu acho que eu também tenho bastante dela. Que legal. A pergunta só pra gente não te fazer chorar, que a ideia não é essa, né? O que mais você sente falta? Além dela, óbvio, né? Meu pai também, que faleceu um mês depois. Eu acho assim, eles eram um casal muito unido e eles proporcionavam encontros. Então, tem as datas sazonais, né, que a gente
costumava comemorar em família, mas graças a Deus minha família é unida, meus irmãos são maravilhosos e a gente São continua. quantos irmãos? Somos em 3, 2 homens e eu sou a mulher e a do meio, a filha do meio. É a turminha da foto 2? Isso! Você é do meio, ele é o mais velho, ele é o mais novo? Isso, exatamente. Qual é o nome dos seus irmãos? Paulo Sérgio, do meio mais velho, e Luiz Fernando. Tá bem, acho que é pegada da tua mãe, aí do teu pai, essa energia, porque são todos sorridentes, são todos alegres pelos jeitos. Exatamente. Também está em São Paulo. É o legado. O mais velho em São Paulo e o mais novo em Atibaia. Legal. Pertinho. Sim. Uma cidade muito agradável, por sinal, adoro Atibaia. E põe outra foto para mim, Maria. Quem que é essa pessoa aqui? Essa daí é a minha princesa. É a Fernanda, que vai completar 15 anos de idade, agora dia 3 de outubro. 15 anos já? E aí estávamos, inclusive, numa festa de 15 anos, né? Que agora são várias. É tudo a turminha dela, né? É uma fase muito, muito bacana também, né? Assim, de descobertas, de crescimento. É a menina, a mulher. Então, uma experiência maravilhosa. Aquela fase que ainda é menina, mas eu já sou mulher, é isso? Exatamente. Tem opinião própria. E ela já enveredou a ideia de, sei lá, vai de repente seguir a mãe no que a mãe faz, ou ela tem uma outra perspectiva, ou ainda não? Por enquanto ela tá... É muito interessante a sua pergunta, porque assim, por mais que os pais tentem, né, de certa forma, mostrar o caminho, vai muito da criança mesmo. Sim. Mas eu vejo, ela tem assim, a personalidade muito diferente da minha, mas eu vejo que alguma semente já está ali. Né? Quando a gente sai, aí ela vê alguém na rua e ela quer voltar para dar uma ajuda, mesmo que financeira. Olha. Ela foi com o pai dela fazer um trabalho também no sertão, no Nordeste, não lembro exatamente qual foi a cidade, talvez Recife. E ela voltou bem tocada também. Então, acho que já, de alguma forma, assim, já tem esse sinal, essa sinalização dentro dela, né? E eu fico muito feliz. Eu espero mesmo que ela se orgulhe, que ela siga também essa trajetória, né? De olhar o próximo, de trabalhar para o mundo. Acho que isso é muito importante. Claro, nos faz valorizar o que nós recebemos aí de oportunidade na vida, né? Que muitos, imagino quantos contatos e situações você tem de exemplos aí para dizer que não tiveram a mesma oportunidade, não é? Sim. Gente, quanta coisa legal. E a gente está apenas falando dela, né? E com a família linda. Parabéns pela sua família, aliás, viu? Obrigada, fiquei muito surpresa. Adorei. E publicidade e propaganda, Luciana, da onde surgiu essa história? Já um pouquinho do que você queria fazer, dessa parte altruísta, tudo? Ou não, foi um outro foco que te levou à publicidade e propaganda? Eu sempre gostei muito dessa parte da criação, né? Acho que a maioria dos universitários que escolhem o curso vai para o lado da parte artística, da criatividade. E eu lembro que eu tinha uma amiga de infância que ela havia entrado na FAAP, que foi onde eu estudei, e ela estava fazendo comunicação. E eu acabei prestando, né, assim, muito no intuito da conversa que havia tido com ela. Eu particularmente queria fazer educação física, que eu sempre gostei muito de esporte, de academia. Mas na conversa em casa, porque na verdade é melhor você escolher outra área, enfim. E acabei indo para comunicação também, acho que pela facilidade de se comunicar e etc. E depois de um ano que você elege qual que vai ser a disciplina, eu acabei optando por publicidade e propaganda, gostei bastante. Tenho uma sobrinha hoje, a filha do meu irmão mais velho, Carolina, que também faz publicidade e propaganda. Legal. Eu acho que é uma área que abre um leque muito grande para você escolher, né? Você pode ser veículo, agência, cliente. Então, uma área que eu gosto bastante. E formada, você já trabalhou em grandes empresas, né? Como a Globo, seria isso mesmo? A parte jornalística da Globo? Eu trabalhei na área comercial da TV Globo. Trabalhei no Estadão. UOL, Warner Bros. No UOL, na Warner. E imagino que tenha mais aí, né? Como foi essa experiência com a propaganda, a publicidade, com esse trabalho nessas grandes empresas aí?
Em agência, eu trabalhei uma única vez, que eu fui atendimento. Eu confesso que eu prefiro ser do lado do cliente. Tá, te Acho entendo. menos estressante. Eu achei um trabalho Ai, muito por conta de prazos, demandas. Eu achei trabalho em agência de propaganda realmente é mais puxado. Mas a minha experiência como cliente ou veículo, eu acho que foi bem engrandecedora, né? Acho que construiu, porque a comunicação ela está em todas as áreas, né? Então hoje, hum, mesmo como gestora da Associação Vive e Deixe Viver, eu tenho muito olhar de comunicação, até porque o fundador também é um comunicador. Então, eu acho que é mais fácil, porque você bate o olho numa campanha, numa arte, você tem uma bagagem, né, para dizer, olha, ele não ficou bom, não está comunicando, não passa sim. mensagem. Então, é uma área que agrega e vai te ajudar em várias outras vertentes. E essa área que você, né, está na direção, do que você atua como voluntária também, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas ela necessita, eu imagino, numa visão mais leiga, de uma boa propaganda, de uma boa publicidade, de uma boa comunicação para que as pessoas possam conhecer e trazer seu voluntariado, né, a sua contribuição. Seria assim, né? A importância de uma boa propaganda, de uma boa publicidade. Tem que ter uma mensagem clara, Legal. né? A gente tem que saber o que vai passar para o público-alvo que a gente está conversando. Isso é muito fundamental. Por exemplo, eu sei que você ainda vai entrar no assunto, mas Claro, pode falar. o voluntário, para ele exercer, né, semanalmente a atividade, ele precisa de uma capacitação. E essa capacitação a gente dá através de um curso de 10 módulos, Olha, de quanto tempo? que são mais ou menos uns 4 meses, são 40 horas. E muitas vezes a gente se pega falando, né, divulgando o curso, e aí o principal quer dizer, olha, eu estou te convidando para fazer esse curso justamente que é para você ser voluntário. Ah, olha, legal. Vamos esclarecer bem para o nosso pessoal de casa, né? E, por favor, continue depois. Eu quero me voluntariar. Então, eu não chego lá e vou direto para ação. Eu chego e sou preparado, perfeito, por um curso preparatório. A partir de eu estar habilitado para isso, então é extremamente sério. Com certeza, né? Assim, o voluntário, ele muitas vezes tem em mente que a partir do momento que ele está oferecendo ajuda, À o tempo, disposição. a disposição, ele acha que amanhã ele já pode estar ali pronto para isso, né? E a gente sabe que não é assim, principalmente trabalhando dentro da instituição da saúde, regras, normas, né? De São segurança, acima de tudo, para ambas as partes, né? Exatamente. Então, a gente tem muito cuidado ao tratar com isso, né? Então, por isso que tem uma carga horária extensa, porque a gente aborda desde a questão do que é ser voluntário, né? Através do compromisso, se a causa que você escolheu tá ok para você, né? Ter constância, porque não é uma coisa pontual, assistencialista, e sim uma coisa de longo prazo. Nós temos uma pesquisa que comprova que o voluntário da Viva fica, em média, 9 anos no projeto. Ah, Então, acho que também tudo se deve a essa semente, né? Assim, que a gente planta nesse curso, onde envolvem psicólogas, filósofo, profissionais da saúde, né? Pessoas que têm todo o cuidado, além das técnicas de contação de histórias. que é uma delícia contar histórias, É né? muito bom. Aliás, bater papo. Eu já estou contando a minha história Já para tá vocês. contando, olha, aqui é o gente que fala, então é isso mesmo, é isso que a gente quer. Nós recebemos o teu material que diz que você começou a atuar no voluntariado de uma maneira, de repente, até informal, eu queria que você nos contasse, aos 16 anos, é isso mesmo? E influenciada pela sua mãe. Que é essa foto aqui, ó? Aí é um pouquinho depois dos meus 16, já não Tá. tenho 16, mas assim, quando eu menciono isso, foi aquela questão que eu comentei, né? Fazendo parte de algumas atividades da Ah, igreja tá. na Ah, época, entendi. né? Então, ajudando onde era necessário, em festas, e foi daí que nasceu essa vontade. Tempos depois, eu trabalhando no UOL, comecei a fazer algumas parcerias com algumas instituições não Tá. governamentais. Então, fazia uma promoção que beneficiava uma organização não governamental. E aquilo me despertou. Eu falei, nossa, que interessante. Você trabalhar por uma causa, tá ajudando. Então,
teve primeiro o início do voluntariado no pessoal, que virou profissional. E nesta ocasião, nessa foto, foi quando eu entrei na Associação Vive Deixe Viver. Aqui eu estava no ano de 2005. Você, obviamente, né? Sim. Novinha, 2005. Olha que legal. Passou 20 anos. E a Dora Esteves também é uma voluntária das antigas, que está conosco até hoje. A esquerda, ok. Pessoal da esquerda do meio. E aqui é a médica lá da Beneficência Portuguesa. E o que te motivou, Luciana, a contar histórias para crianças hospitalizadas? Literalmente, especificamente esse público, na verdade. Eu, através de um outro trabalho que eu tive numa indústria farmacêutica nacional, eu comecei a visitar hospitais. Por causa da questão da nutrição. Tá. E aquele ambiente começou a me chamar a atenção. Aí eu procurei a Vive Deixe Viver, né? Conversei com o fundador, Valdir Cimino, expliquei que eu tinha interesse talvez de montar um projeto para levar para a empresa, mas na ocasião o dono da empresa achou que era mais interessante fazer um projeto mais direcionado para a área de nutrição. Então, foi daí que despertou. Falei, bom, então não vai pelo lado pessoa jurídica, vai pelo pessoa física. Né? E aí eu fiz o curso em 2005, me tornei voluntária. E como eu te falei, a visita no hospital, ela me despertou para um olhar diferenciado do ser humano, né? Que é um lugar onde as pessoas não usam máscaras, mas não se falava das máscaras, né? Por causa do Covid. Mas, assim, máscara que eu falo é de personalidade, de falsidade, né? Porque ali é a vida como ela é. Sim, sim. E isso me chamou muito a atenção, né? Está no momento que realmente as pessoas precisam de uma energia positiva, precisam de um carinho, de uma conversa, às vezes fora daquilo que tá ali, né? Doença, doença, doença. Então, eu acho que foi um pouquinho dessa soma de tudo. E aí, quando eu fiz o curso e trouxe para mim essa causa, eu nunca mais consegui pensar em nada diferente a não ser trabalhar para essa causa. Entendi. Né? E de que forma a contação de história transforma a experiência da criança de te ouvir, de alegrar o dia dela, de transformar aquele momento de dor num momento de alegria? Como que você, anos de experiência, vê que as crianças, como que elas recebem? A criança, muitas vezes, ela tá ali, às vezes não sabe nem por quê, né? Qual o motivo que ela ali tá, não tem conhecimento da gravidade da doença, etc. Nós contamos histórias em 90 hospitais do Brasil, sendo públicos e privados, e não só de câncer, mas de todas as outras doenças. Então, uma das coisas que a gente diz muito no curso é que a gente não tem que se envolver para saber detalhes o que está acontecendo. Se pais, mães, cuidadores resolvem entrar no mérito da doença, a gente escuta com educação, mas não é o nosso papel perguntar o que tem, nem quando vai ter alta, nada disso. Talvez até uma maneira também, uma maneira ética, mas também de nos blindar mesmo, né? Da gente não precisar entrar a fundo para não se envolver emocionalmente. É isso que eu ia te perguntar, como que faz com o emocional? A gente é preparado para isso, mas eu acho que, como eu te disse, né? Quando a gente assume o papel do contador de histórias, eu acho que fica mais claro, né? Que você vai entrar, você vai contar a história. E aí, voltando um pouco na sua pergunta, as crianças, às vezes, estão ali com dor ou não, mas muitas vezes numa tela, seja o tablet, o celular ou a televisão. E é uma concorrência para a gente, porque a gente oferece a história e muitas vezes elas dizem não, logo de cara. Ah, não diga. E aí a gente tenta negociar, às vezes os próprios pais falam, não, ouve a história, depois você volta aí jogar, depois você volta a assistir o desenho. A concorrência de uma tela, assim, é extremamente difícil. Mas mesmo assim não tem problema, a gente respeita, porque a gente sabe que muitas vezes, ao sair do quarto, a criança pede para chamar a gente de volta, é muito interessante. Ah, não diga.
Mas será que a mãe que deu uma bronca, você vai ouvir sim, vou chamá-la? Ou a criança consegue ter essa percepção? Eu acho que ela acaba entendendo que é um momento muito rápido da gente passar por ali. E eu acho que é mais um convencimento depois. Mas, enfim, como é que transforma, né? A sua pergunta em si. Isso. Transforma no momento que a hora que você está contando, seja de um livro ou seja uma história que você acabou de criar ou está na sua mente, a mente da criança, na narrativa, ela vai junto. Então, ela se teletransporta e naquele momento que isso acontece, é onde ela libera ocitocina, Sim, endorfina, que vai são estimular os todo o organismo, hormônios do amor, né, do Uhum. bem-estar, e o cortisol que cai. E isso não é a Luciana que está dizendo, isso é um estudo científico, né, que foi comprovado. E média de idades que vocês atendem? De 0 a 17. Ah, adolescente também. E quando eu falo 0, é 0 mesmo, porque a gente... Barriguinha da mamãe lá nascendo, você nasceu, você vai lá já. Mas em aí... Santos a gente ia num hospital de grávidas mesmo, mas aqui em São Paulo eu mesma já presenciei assim, bebezinho de meses chorando. Você não vai, né? Você vai lá começar a falar, não vai entender, mas você pode cantar. Olha. Né? Então eu cheguei, era uma menininha, ela estava chorando no colo do pai, e aí ela estava traumatizada, porque ela nasceu e já ficou meses no hospital. Quando ela ouviu uma voz diferente, ela já acionou o gatilho, ela começou a chorar. Puxa. Aí eu vi que eu não podia ficar conversando, eu comecei a cantar uma música que é de um livro. Ela parou imediatamente. Pergunta difícil. Lembra da música? Ai, é do... A gente pega o convidado de surpresa. Ajuda aí, Tati. Você sabe, Tati? Do... Ia, ia, o... Ah, sim. Ia, ia, o... Legal. Essa daí. Ela tem afinação, Esqueci gente. o nome do... Eu tô tentando lembrar também. Se a gente lembrar, a gente coloca aqui na cobertura depois pro pessoal. E Viva e Deixe Viver. Como que você chegou a eles entraram na sua vida? Porque você começou, imagino, como voluntária até entrar na direção. E essa turminha toda aqui. Pois é. Bom, Valdir Cimino, aqui, né? O fundador? Do meu lado, fundador. Valdir, nós trabalhamos juntos na TV Globo na década de 90. Tá. Então a gente já tinha aí uma relação de amizade e conforme eu coloquei, ao buscar a Viva por uma ideia de fazer um projeto, né, na empresa que eu estava, ele falou: Luciana, você não vai por um lado, mas pode vir pelo outro. Está convidada a fazer o curso conosco. Opa. E o que aconteceu? Foi muito interessante. Eu fiz o curso, fui para a Beneficência Portuguesa, fiquei pouco tempo atuando lá, e aí tivemos uma proposta, me mudei para os Estados Unidos, sabia que ia ficar durante 2 anos por lá. Imediatamente já busquei o hospital mais próximo da onde eu ia residir, que foi a cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia. Ela vai continuar contando. Põe a Sete, que a Sete fala um pouquinho disso aí, né? Com a sua experiência nos Estados Unidos. Aí também a gente já vai falando sobre. Pode continuar. E é aí mesmo. Ah, que legal. Que legal essa foto. Uma contadora de histórias made in Brazil. Eu me mudei, então... Então lá você chegou a trabalhar mesmo, então? 2 anos. No hospital, né? Toda semana eu estava lá contando a história. E o VA Children's Hospital. Ok. Que legal. Mas continue. Então, sempre em contato com o Valdir, né? E aí ele fez uma viagem para Nova York. E eu falei, você não pode deixar de vir conhecer aqui. Aí ele pegou o trem, nós fizemos uma reunião. A Kim Garofalo era a coordenadora do voluntariado que nos recebeu. E tivemos uma reunião muito agradável, onde a gente apresentou a instituição. Eu fiquei surpresa porque lá os voluntários utilizam um colete verde ou azul, agora não me lembro bem ao certo. Tá. Mas eu estava tão
apaixonada com a Viva, com o meu avental. Eu ia te perguntar, todas as fotos você tá com um negócio cheio de bichinhos agora ali. não pode mais, né? De uns anos para cá, por causa da não diga. vigilância sanitária, a gente não pode mais não pode pendurar mais nada por uma questão de contaminação, Tá. né? Justo. Mas depois do Covid, que eu acho que pegou mais pesado. Pegou mais, mas a gente usava bastante. Tá. E aí o hospital, gentilmente, me liberou o uso do meu avental e estava a Luciana lá toda semana contando histórias para as crianças. Na época, a gente conseguiu aí articular uma reportagem muito bonita. Eu só não enviei o link, porque eu não sei se essa coisa de uso de imagem, mas... a gente pode colocar imagens do vídeo, não soltar tem o vídeo. Uma reportagem de um programa internacional da TV Globo, que é o Planeta Brasil, falando do voluntariado, né? E eu fui a primeira, foram 7 minutos de matéria, eles filmaram eu chegando nesse hospital, que espetáculo. Eu contando história, tem um depoimento da diretora da Kim, que era a Liz Corinne. Muito bacana. Como que vocês selecionam as histórias? Vocês recebem assim, olha, hoje você vai visitar uma criança de 5 anos com um problema de saúde X, recebem um relatório assim? Como que Não. Você fala assim, eu acho que essa idade atende mais o livrinho da historinha do jacaré. A gente leva... Tem hospitais que oferecem um armário que a gente consegue deixar os livros, tá. Mas eu particularmente gosto de trazer o meu acervo na minha própria bolsa, mochila. E no caso, assim, eu sempre escolho, né, os livros mediante a faixa etária. Então, dentro do site da Viva, tem uma seção que é o Bisbilhoteca Viva. Nunca tinha ouvido essa palavra. Criada, imagina. Foi exatamente. Domínio da Viva. bisbilhotecaviva.org.br. E ali a gente tem ranqueado por faixa etária, né? Então, a gente também tem essa facilidade. Lá na sede própria da associação, que é aqui em São Paulo, Rua Fortunato, número 140, na Vila Buarque, nós temos uma biblioteca com mais de 2.000 títulos catalogados, onde a gente também tem essa facilidade de troca, de pegar emprestado livros. Que legal. Então, se eu quiser ir até o endereço, eu consigo ser atendido lá, levar um material... Sendo voluntário, sim. Né? Você tem que estar cadastrado, senão fica um pouco para controlar todo mundo. Fica mais difícil. Então, a gente faz esse empréstimo para os voluntários justamente poderem trocar esse acervo. Entendi, perfeito. E aí a gente acaba selecionando. A gente também tem uma sala online, 3 vezes durante a semana, se chama Sarau Viva On, às segundas, na parte da tarde, das 15 às 17, e às quintas-feiras são 2 horários, das 15 às 17, depois das 19 às 21. É uma sala online que tem os contadores de histórias, e aí tem mediação de leitura, tem dicas literárias, você conta, você ouve. Isso também ajuda na educação continuada do voluntário. Por ser online, é aberto ao público geral? Aberto. E como que o pessoal acessa esse material? No próprio site da Viva tem o link lá. Fala o site para a gente colocar aqui no GC. vivaedeixeviver.org.br. Show. Então, se eu entrar no www.vivaedeixeviver.org.br, algum campo lá vai ter o online, o ao vivo, que eu posso estar assistindo nas segundas e quintas-feiras, ambos os mesmos horários? Segundas... Das 15 às 17 e também às quintas-feiras tem das 19 às 21. E eu gostei. Eu quero ser voluntário. Como que é o processo? O processo é assim, a gente abre inscrição anualmente, toda vez, né, todos os anos, no dia 5 de dezembro. Então ainda dá tempo para esse ano. Quando se comemora o Dia Internacional do Voluntariado. E então a gente abre inscrição, né? No site. No site mesmo, dia 5 de dezembro. Tem toda a programação, o cronograma, as datas, tudo direitinho. E aí o curso vai começa em início de março de 2026. Esse curso é online ou é presencial? Ele é presencial. Você me falou há pouco que a Viva e Deixe Viver, ela atende o Brasil todo. Várias partes, claro. A gente está... hoje são 5 estados. Né? Né? Pois não. A gente está em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia
e Pernambuco, além do Distrito Federal. Então... opa, desculpa. Lá Então no site eu sou de Brasília. Eu sou do Rio Grande do Sul. Então vai ter um local lá nessas regiões para fazer esse curso também. Isso. Não necessariamente em São Paulo. Isso, exatamente. Tá. E por que é necessário a gente ter um QG, né? Assim, vamos dizer assim. Porque justamente o curso ele exige, né, a parte presencial, que são atividades com as psicólogas, o próprio treinamento no hospital parceiro escolhido pelo candidato. Então, é importante que realmente seja em uma dessas praças. Em São Paulo, além da capital, a gente está em Campinas. Aliás, estamos com inscrições abertas para Campinas. Agora para voluntariado. Ainda esse ano para fazer o curso para Campinas, que a gente atua lá no HC de Campinas. Então, espetacular. Ainda dá tempo de correr e fazer a inscrição. Por esse caminho, né? Entra lá no... Então, gente, entrou lá no site, quer fazer esse tipo de trabalho, porque é uma satisfação gigante voltar para casa depois, ver um sorriso de uma criança, daquela dedicação que a gente fez com muito carinho, né? Com certeza. Então, quer fazer a inscrição, você da região de Campinas está nos assistindo, não conhece alguém lá em Campinas? Entra no site, conta pro pessoal de casa. Entra no site, tem ali o banner principal, faça a sua inscrição, lá tem o cronograma e vamos compartilhar amor, leitura, alegria, né? Quanto tempo, em média, não é sessão, imagina, mas uma sessão de leitura, vai? O voluntário doa, em média, 2 horas semanais. Então, tá. Ele pode ir diretamente ao leito, ele pode, depende do hospital, né? Para as UTIs, para a sessão de hemodiálise, para a brinquedoteca. É muito particular de cada instituição, de cada demanda. Até a área de transplantados, que a gente fala de TMO. E aí, depende muito, né? Tem criança que você vai contar a história, você percebe que ela está meio assonada, ou entra o jantar, então você conta uma, se despede, ok. Às vezes tem criança que pede para você mais uma, então você fica um pouco mais. Tem situação que o hospital está com muitas crianças isoladas, né? Em isolamento, e aí a gente acaba ficando mais, dando mais nosso tempo para crianças que estão fora do isolamento. Então não existe uma regra. Entendi. Né? E no caso de uma criança isolada, vocês não podem ter um contato físico, né? Próximo. Existe toda a paramentação, né? A gente tem luvas, máscara, um outro avental. A gente pode acessar e é muito particular de cada voluntário, né? Então, assim, se você se sente à vontade para entrar, tem muitas doenças infecto-contagiosas que às vezes o voluntário, por precaução, prefere se prevenir. Mas eu mesma já entrei em vários quartos em isolamento. Acho que legal. Abrindo um parênteses no nosso bate-papo, você gosta de escrever? Gosto. Então eu vou te fazer um convite. Aqui nós temos o nosso portal de notícias, que é o www.orbisnews.com.br. É um portal que a gente tem mais de 200 articulistas profissionais de áreas diversas, da saúde, da política, do esporte, enfim, do ramo imobiliário, de todos os lugares. São pessoas que a gente seleciona e eles escrevem semanalmente ao portal, trazendo informações atuais, informações, o que eu mais gosto de dizer, pessoal de casa, informações reais, porque infelizmente fake news da vida a gente encontra tudo quanto é lugar, né? Textos que não tem segurança, que não tem uma base, a gente não coloca. Então quem acessar o site www.orbisnews.com.br pode ter certeza, com a própria Luciana aqui que vocês estão vendo, que é um trabalho lindo, né? Escreve com verdade, você não vai ter nenhum problema. Se inscreva lá, assine nosso newsletter lá e toda semana aí você vai estar recebendo. Aliás, todos os dias, cada dia da semana a gente prioriza um tema. Então fica aí o convite aberto, viu? A assessoria nos ajuda. Que maravilhoso esse convite. Eu tive uma participação na Rádio Capital, onde eu fui colunista, trazendo notícias sobre o terceiro setor. Perfeito. Foi bem bacana, uma experiência legal. Vou gostar de escrever para vocês. Vai ser um prazeraço. Depois a gente pega aqui todo esse bate-papo, tá bom? Pergunta, eu acredito que para você e para você explicar, acredito que a resposta seja a mesma, mas o que é ser voluntário? Voluntário é servir. É servir
de uma maneira, às vezes, diferente do que muitas pessoas imaginam. Porque quando você pensa em fazer um trabalho voluntário, a maioria, na verdade, pensa que vai fazer alguma coisa que já sabe fazer. Então, eu trabalho com TI, eu vou ajudar numa ONG na parte de TI. Eu sou professora de inglês, eu vou dar aula de inglês de graça. E muitas vezes não é isso. Né? Por que eu gosto de responder essa pergunta da maneira como eu fui questionada? Lá nos Estados Unidos ainda, eu participei de outros projetos voluntários, inclusive de era uma afiliada da ABC Channel, e eu não tinha visto de trabalho, mas eu queria a experiência. Então, eu fui ser voluntária nesse programa de TV chamado Zona Latina. E a diretora executiva virou para mim e falou assim, o que você gosta de fazer? E é muito estranho, porque quando você vai procurar um emprego, ninguém pergunta o que você gosta de fazer, é o que você sabe fazer. O que você sabe fazer, Qual é né? a sua formação? Qual a sua pretensão em trabalhar comigo, então, né? O trabalho voluntário, eu acho que ele tem que ser ligado ao que você gosta de fazer. Porque quando você faz o que você gosta, além de você ter prazer naquilo que você faz, você deixa o ambiente harmônico, a atmosfera boa, e as pessoas recebem aquilo com o coração aberto. Então, para mim, o ser voluntário, além de doar o nosso precioso tempo, é fazer aquilo que toca o seu coração de verdade. Olha aí, será que é verdade? Olha, gente, olha a alegria dela. Em algumas imagens. São aqui em São Paulo? São todas aqui em São Paulo. Essas duas aqui são no Instituto de Tratamento ao Câncer Infantil, que é o Itaci, e aqui foi no Samaritano, mais recente. E tem que ser um pouquinho de ator também, né, para contar histórias, porque eu tô vendo aqui um personagem lá, um bonequinho de... Como é mesmo esse material? Fantoche. Fantoche. E ainda até então com o jaleco que você poderia usar, foi das né? antigas, exatamente. Sobre essa questão de ser um pouco ator, às vezes assusta as pessoas, né? Porque elas têm interesse em estar no projeto, mas falam, mas eu não sei contar história, eu acho que eu não vou me dar bem, eu não tenho, né? Não sou atriz, não sou ator. Na verdade, assim, óbvio que quando você coloca uma ênfase na voz, você utiliza recursos, e a gente não só conta história, mas a gente também traz a brincadeira através do lúdico, e aí pode ser um fantoche, pode ser escultura de bexiga, pode ser origami, o que seja, para a gente enfeitar aquela história, tudo é mais interessante, né? Porque para a criança chama atenção. Sem dúvida. É tudo que é visual, não é, Luciana? Você imita animal. Então, você vai contar uma história de animal, você põe lá o latido, o miado. As crianças, elas ficam. Não necessariamente ser uma atriz ou um ator, mas eu acho que tudo que vai enfeitando chama mais atenção e valoriza. A diferença, você teve experiência 2 anos fora do Brasil, com voluntariado, enfim, com trabalho. A diferença em todos os sentidos, né? De legal, documento, de ação entre o Brasil e os Estados Unidos, no voluntariado? Eu acho que a diferença crucial aí é a questão cultural, né? Os países desenvolvidos já traz, né, uma experiência de muitos anos, né? Então, a gente muitas vezes fala, mas brasileiro é solidário. Claro, quando a gente tem uma tragédia, a gente consegue imediatamente arrecadar alimentos, água, verba e tudo mais. Mas fora isso, fora a parte assistencialista, a questão cultural, né, a semente plantada de que fazer aquele trabalho com periodicidade, com compromisso, que a gente fala até dos 3 Cs, que é o compromisso com o trabalho, a consciência do que você está fazendo e a constância. Então, eu acho que isso é o que a Viva traz desde a sua essência, né? Porque a Viva, quando o Valdir trouxe a Viva em 1997, foi exatamente de uma experiência também internacional que ele teve, onde ele precisou ter constância. E ele viu que quando o ser humano ele precisa conquistar algo, muitas vezes aquilo vem para ficar.
Entendi. Diferente de outros trabalhos que você vai, pinta uma parede, Claro. participa de uma festa, não menosprezando, eu acho que tudo é importante. Mas a diferença, talvez, é exatamente isso, que já vem de outras gerações, então fica muito mais fácil você engajar um filho, um neto, para puxar, porque eles viram os exemplos. E aqui é mais uma questão pontual, muito assistencialista, Sim. mas que tem mudado. Tem mudado Entendi. bastante. É. Isso é bom. A gente percebe. Quantos voluntários tem a Viva? Hoje a gente tem entre 650 e 700 voluntários. Caramba! Somadas formaturas, né, desse ano. E vocês têm algum hábito de repente tentar reunir esse pessoal todo? Porque é uma galera, né? Não é que exista um hábito, mas 2027 já tem aí escrito em planejamento da gente fazer um encontro. Fica aí já em primeira mão para os nossos voluntários, ir se preparando para a gente fazer esse sonho virar realidade. Fazer um encontrão. Exatamente. Homenagem aos 30 anos da Viva, né? Vai fazer 30 anos o projeto. Em 2028. Que legal. E existe especificamente um perfil de ser voluntário? Ou ser voluntário é ter uma boa disposição, obviamente entrar no contexto das regras, ou quem é mais alegre é mais fácil, quem é mais introvertido é mais difícil? Como que funciona isso? A única exigência é ter acima de 18 anos de idade. Mas a gente sabe, por meio de pesquisa feita anualmente, que com os nossos próprios voluntários, que 89% é público feminino. E aí 35 anos mais, mas não que seja uma exigência, acabou acontecendo. Agora você tocou num assunto interessante, né, de ser mais alegre, mais, enfim, menos tímido. Quem é mais piadista se sente mais à vontade, quem é mais introvertido pode se falar, eu não tenho capacidade não, e aí? É um exercício, né, é uma prática semanal, é um exercício para você quebrar, né, esse gelo. Eu acho que principalmente quando você abre a porta de um quarto, você nunca sabe o que vai estar ali. Então, é uma surpresa. Você pode ver de tudo um pouco. Inclusive da criança falar, sai daqui. E ter a mesma, né, expressão facial, né? A mesma cordialidade, né? Para saber receber esse não. E seguir adiante. Uma certa ocasião, há muitos anos, numa outra área que eu exercia, eu fiz estágio num hospital na época chamava deficiências de face, hoje deve ter mudado o nome já. Então eram pessoas que tiveram questões de face ali, realmente, literalmente, sem um olho, com o nariz, era algo, assim, estar preparado emocionalmente. Eu me lembro de uma dos treinamentos, enfim, das reuniões que tínhamos lá, a psicóloga que estava com a gente falou, olha, você não pode fazer assim com o olho. Nem sei se o pessoal de casa viu. Fazer assim com o olho. Porque, de repente, assim com o olho, você perde 6 meses a 1 ano de tratamento. Então, eu imagino que tem que ser bem mesmo organizado. Por mais que seja criança, é outra situação, outra fase. A criança entra, a criança fala, não quero. Você faz uma cara meio brava, você pode, eventualmente, até envolver emocionalmente o não dela, retraí-la mais ainda. Eu imagino que tudo isso tem a ver, né? Não sei se você lembra alguma situação mais difícil. Eu lembro de várias, na verdade. Não uma, mas várias. Teve uma situação de um menino de 4 anos, não mais do que isso, passando por um tratamento difícil de câncer. E eu abri a porta do quarto e aí ele estava com a quimioterapia, né? A queda de cabelo, ele tinha poucos cabelos. E ele estava assim, arrancando o resto de cabelo que tinha, né? Puxa. E a hora que eu entrei, eu fiquei chocada, mas assim, eu não sabia muito bem o que dizer. Eu sentei do lado dele, comecei a conversar. E aí eu falei assim, poxa, você tá arrancando seus cabelinhos, não faz isso. Aí eu comecei a brincar, falei assim, nossa, tem tanto homem careca que tem... Eu vou pegar esses cabelos, eu vou levar para minha casa, eu vou colar tudo na cabeça dos carecas que eu ver na rua, para poder dar uma... E aí a mãe dele, né, falou para ele, não faz mais isso, vamos ouvir história, etc. Aí ele parou, prestou atenção na história e a gente foi.
Mas, assim, são situações muito inusitadas que a gente realmente não tem como prever. E isso no curso, é óbvio que, né, tem as exceções, mas é difícil. É o dia a dia mesmo. Vamos lá, atende o garotinho X essa semana. Semana que vem, corre o risco de atender o garotinho X ou não? É outra equipe, é outra? Depende muito da patologia, né? Assim, os tratamentos com as doenças de mais gravidade realmente chegam a morar no hospital por muito tempo. E a gente cria ali uma amizade. Ah, então vocês né? atendem, vai ali de novo historinhas na Vai, semana. e aí tá. ele fala, olha, semana que vem eu quero do dinossauro, depois eu quero da bruxa, eles vão pedindo. Então, isso também é um dos motivos que a gente fala que eu prefiro, eu não fico triste com a desistência, mas eu fico triste com a ausência. Entendi. O que quer dizer isso? A pessoa quiser desistir, a gente, né, tem que entender, olha, eu fui até o final, mas o cheiro do hospital, Sim. Eu não consegui, enfim, mas a ausência que é o pior, Você né? conta com aquela pessoa, você monta um pessoa. planejamento, imagino que seja bem organizadinho. Exatamente. Assim. E de momentos inusitados e às vezes até tristes, né? Já aconteceu o caso de chegarem, eu vim atender o garotinho X e o garotinho X não deu certo, né? Ele acabou indo embora. Acontece também. E aí, como é que faz também para ir no garotinho Y ler a história? E no meu caso, eu acho que fui além, né? Eu fui a premiada. Eu estava contando história para uma adolescente, ela já estava em coma e ela faleceu no meio da história. E o tio, ficou todo mundo... chama a enfermeira, né? Parou de fazer o barulho, né? A máquina. E aí foi dado o óbito. E foi uma experiência muito desafiadora, né? Sim. Na época eu fazia uma pós-graduação no Einstein de medicina integrativa e lá se fala muito de acolhimento, então aquilo também me deu muita força para poder acolher. A mãe estava no chuveiro, ela saiu, né? A gente teve que dar notícia. A mãe não estava perto. Não, estava o tio e uma prima. Então, assim, são baques que a gente tá suscetível, né? Porque a gente está lidando com vida. Eu quis perguntar isso, porque eu posso perguntar sobre as alegrias, sobre os sorrisos, Mas muito isso gostoso, daí não é para assustar, né? Você que está me ouvindo, não. Porque isso daí era porque era... Talvez eu tinha que ser esse instrumento na hora. Sim. E não é uma coisa, assim, tão normal de se acontecer. Eu nunca conversei com nenhum voluntário que tenha passado por isso. Eu quis mas a gente também não pode dizer que nunca vai acontecer. Claro, mas a maioria, eu acho que a maioria dos casos, a gente sai com uma sensação de muita alegria, né? Apesar de ver a criança doente, porque você fez a diferença. Você está ali conversando, levando o seu melhor, levando a sua energia. Eu acho que estar positiva, estar inteira também é importante nesse momento. Não adianta também você estar com um problema pessoal e querer tampar o buraco, fazer um trabalho voluntário para poder se distrair. É 99% até da satisfação mesmo, né? Não tem como, né? Porque é que eu falei, ver um sorriso de uma criança, ver um retorno, uma semana que vem quero te ver de volta, isso aí não tem preço literalmente, né? Sim, com certeza. Acho que se a gente fizer um balanço, as histórias tristes são infinitamente menores do que todas as mais alegres que a gente acaba lidando. Como que a associação envolve empresas no projeto, Ana? Para poder ter todo o suporte para isso. Sim, nós trabalhamos com projetos apoiados pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, as empresas, né, que têm a condição de fazer o aporte, a gente está com o projeto, inclusive, já aprovado, já publicado no Diário Oficial. Legal. É um projeto que engloba o curso que eu comentei de 10 módulos, mas também outros de educação continuada, assim como domingueiras de história, produção de audiovisual. E aí a empresa entra em contato conosco, né? E aí a gente tem toda a tratativa, envia o plano direitinho e faz o apoio para a gente continuar trabalhando, né, nessa mecânica de formar, capacitar. E qualquer empresa pode porque assim, resumidamente,
Toda empresa paga imposto, né, para o Isso. governo. Desses 100% que ele paga de imposto, ele tem uma verba legalmente, dentro de 100%, que pode destinar a projetos, a eventos. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque, de repente, você tem uma empresa e quiser conversar com a sua equipe, aí acho que é interessante, né? Com certeza. Estamos aí abertos à captação de recursos. Na verdade, nós temos 2 projetos. Esse projeto e um documentário também que a gente está captando, que é sobre a vida de um paciente chamado Lucas Gabriel, que residiu na Santa Casa durante quase a vida inteira, veio a falecer com 19 anos. Ele tinha uma doença que ele não conseguia se mover e ele tinha um sonho. Ele foi alfabetizado pelas contadoras de histórias da Viva. Depois, mais para frente, ele participou de um projeto na Santa Casa com residentes da medicina para poder passar todo o conteúdo do ensino fundamental para ele, porque ele queria um diploma. E aí, no momento dele fazer o diploma, os técnicos do Enseja, que é o segundo maior número de inscritos depois do Enem. Então, como ele estava internado, não conseguiu, e aí nós chamamos um desembargador, que era nosso querido desembargador Antônio Malheiros, né? E ele conseguiu fazer essa trâmite para o Lucas Gabriel, então recebeu o diploma, e a história desses 2 personagens que hoje nos assistem lá do céu, elas se interligaram, né, de uma maneira bacana, e a gente está aí agora captando para fazer um documentário sobre a vida desses 2 personagens queridos para falar da educação inclusiva, o quanto é importante o ensino, né, as classes pedagógicas para as pessoas que não podem ir até a escola. Atualmente, quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando? Bom, o desafio maior sempre é trazer voluntários e trazer verba para formar os voluntários, que são, né, uma roda, né, para a sustentabilidade da associação. Eu acho que outros meios de captação de recursos também, para a gente não ficar muito preso à questão da lei Rouanet, e a questão mesmo da formatura, né? Porque a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente forma e o voluntário está indo bem, aí ele muda de emprego, muda de cidade. Na cidade não tem um hospital parceiro, então a gente perdeu um voluntário. Então essa reposição é sempre interessante. Eu acho que é bem isso, né? Assim, desafio trazer mais jovens também. Isso é muito importante. Por quê? Porque o jovem, ele precisa dessa transformação nesse momento da vida. Não é esperar você adulto, na maturidade, na aposentadoria, para você ir fazer o bem. Entendi. Né? Então, esse exercício da empatia é muito importante. E a gente tem feito muitas parcerias com universidades justamente por causa das classes extensionistas, das horas extensionistas, que hoje é exigido pelo MEC. Então, a gente diz, vem fazer o curso, são 40 horas, já como prática extensionista e segue fazendo voluntariado semanal. Qual o maior objetivo para os próximos anos aí? Quais os objetivos que vocês têm aí para os próximos anos com a associação? Eu acho que está muito dentro do que eu já respondi. É aumentar o número de jovens. Legal. Nós chegamos a ter 1.300 voluntários no passado, antes da pandemia. Caiu pela metade, então a gente vem aí resgatando, voltando, né? Trabalhar direitinho com os 90 hospitais. E se a gente tiver que ampliar essa rede, ampliar de forma organizada, implementando de maneira séria, né? Como a gente faz a gestão. E é isso, crescer de uma maneira organizada, trazer mais voluntários jovens e maior número de empresas apoiando o projeto. Você entrou no projeto em 2005, está até hoje, e passou de voluntária até estar hoje na diretoria executiva. Mas você passou 3 anos também na presidência, certo? Qual a diferença dessas 2 atividades? Na verdade, não tem diferença. A gente mudou a governança, né? A gente não tem mais o papel do presidente, né? Então, a gente trabalha a diretoria executiva e os conselhos
administrativo fiscal e os associados. Tá. Tá? Então, é uma diferença mais de nomenclatura. Além do site que você já passou pra gente, tem algum outro endereço que alguém possa entrar em contato? Um Instagram, uma rede social, alguma coisa que o pessoal pode colocar aqui embaixo? Tem sim. O Instagram da Viva é @VivaVDV. Ah, tá. V, D de dado, V de né? Isso, Viva VDV. Ah, tá. Então, ó, gente. Então, bem fácil, bem simples. @VivaDVV. Só... É VDV. Opa, eu escrevi Ele certo. escreveu certo, que Mas eu falei vi. errado, olha aí. @VivaVDV. E você entra lá e se mandar um direct lá, vai ter uma equipe que vai responder, tirar as dúvidas. Tem. Lá tem também informações, tem imagens, tem tudo lá. Tem todos os cursos. Convido aos que estiverem aqui em São Paulo, dia 18 de outubro, na PUC Perdizes. A gente vai estar com um evento presencial muito bacana, que é o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, que é voltado para boas práticas, ferramentas para o tratamento de pacientes com transtornos de saúde mental. Então, a gente tem ali palestra, roda de conversa, oficinas, um ótimo conteúdo para estudantes de psicologia, psiquiatria, área da saúde em geral. E que mais? O curso em Campinas de formação, você que gostaria de ser voluntário ainda esse ano, lá na Praça de Campinas, também inscrições abertas. Eu acho que para esse ano, esperar dia 5 de dezembro para poder fazer a inscrição. Você que é das regiões, né, que eu citei anteriormente, provavelmente você vai deixar aí escrito, sim, né, vamos. Todas as cidades do país. Sim. E aquilo que eu costumo dizer, né, o trabalho da Viva no hospital, em específico, ele me ensina muito a você dar valor na vida àquilo que realmente é significativo. Né? Porque tem muitas coisas pequenas que acontecem no dia a dia que a gente se zanga, muda o humor, fica triste, e é infinitamente menor quando você vê realmente uma família inteira passando aí um processo doloroso que é uma doença, né, de uma criança principalmente. Então, o seu olhar para a vida, ele se transforma. E isso começa já no curso. Né? Quando você faz o curso, já é uma semente, já é uma transformação pessoal. Então, é um trabalho que faz bem para você, voluntário, e para a criança e a família que está recebendo a contação de histórias. Maravilha. Isso realmente é uma definição do que é ser um bom voluntário, uma pessoa feliz, uma pessoa que quer agradecer a sua filosofia religiosa, agradecer a tua vida, enfim, ajudando a outra pessoa, né? Porque ajudar é algo que tem uma linha aí que uma referência religiosa que diz que é melhor ajudar do que ser ajudado, não é? Então, ter essa satisfação, eu acredito que é imensamente feliz. E uma pergunta, a gente está encerrando já quase o nosso bate-papo, mas vamos imaginar que eu moro em um dos estados que não tenha ainda a associação, mas eu tenho, de repente, uma empresa, um potencial, alguma coisa, aí eu gostei da ideia e, de repente, queria ver a possibilidade de vocês terem aqui no meu estado. É possível? É possível, só entrar em contato com a gente pode conversar, entender, né, os hospitais que tem na região, e a gente desenhar um projeto do zero, né, implementar o projeto, tem um passo a passo, mas com certeza é possível. Estamos Luciana, abertos. Adorei o bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Foi muito esclarecedor. Passa rápido, né? Não tá raiva. Eu falo que bom papo, a gente nem percebe a hora passar, né? Verdade. Seja muito bem-vinda quando tiver novidades, quando quiser. Aqui sua assessoria que está sempre com a gente. Que também é voluntária da Viva. Opa, que legal. Maravilha. Então, brigadão. Quer falar essas últimas palavras finais aí, rapidinho? Agradecer alguma coisa? Agradeço pela oportunidade. É sempre um grande prazer falar do projeto da Associação Vive e Deixe Viver. Espero ter contribuído aí com seus telespectadores, e aguardo você de casa
para vir contar histórias com a gente. Só entrar na rede social, só se inscrever, só fazer o curso que tá lá, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigado a assessoria também aqui com a gente e você que nos assistiu até agora. Então, lembrando que todo dia, 5 da tarde, nós estamos aqui na TV aberta, nas redes sociais e na UTV. Amanhã a gente está aqui de volta, hein? Espero você.